Porque ontem estava eu vendo o jogo. Eu sou muito fã do Felipe Luiz. Muito. Estava vendo o jogo, Canedinho. Comecei a olhar. Hoje não saiu estatística avançada. Mas eu olhei e falei, mandei mensagem pro Pet. Mas uma atuação excelente do Flamengo. Uma atuação que a gente estava esperando. Uma atuação que finalmente aconteceu. O Alexandro jogou demais ontem. Demais. Aquele que não serve pra nada. Aquela porcaria lá que vocês falaram que não serve pra nada. Isso é padrão. O Léo Ortiz é uma patifaria o que joga esse cara. Ele é um camisa 10 da zaga. Torcedor do Begão, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos ver aqui a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra a LDU. Resultado que o Flamengo precisava para avançar para a segunda colocação da Libertadores e agora depende só de si para avançar para as oitavas de final. Vamos ver a repercussão dessa vitória, o que a mídia esportiva está falando sobre o Flamengo. Deixar os créditos de todos os canais aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreva, ativa o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Flamengo e Liga de Quito. Porque ontem estava eu vendo o jogo. Eu sou muito fã do Felipe Luiz. Muito. Estava vendo o jogo, Canedinho. Comecei a olhar. Hoje não saiu estatística avançada. Mas eu olhei e falei, mandei mensagem pro Pet. Bruno Pet, que precisa voltar, hein? Estamos com saudade de você, Bruno Pet. Falei assim, Pet, é oficial, real oficial, um 4-2-4? Ele está jogando no 4-2-4. Ele está jogando sem meia. Ele está jogando com dois volantes, Gerson e De La Cruz, e ele abriu uma linha de 4 na frente com o Luiz Araújo de um lado e o Michel do outro, e Bruno Henrique e Arrascaeta aí enfiado nos zagueiros. Ele está no 4-2-4, que coragem, que legal. E o Pet demorou um pouquinho e falou, fui olhar posicionamento médio, você tem razão, é um 4-2-4 com um ataque em linha. E funcionou. Cara, muita coragem, foi pra cima, e o Flamengo, assim, estreou na Libertadores. Dominou a Liga de Quito. Jogo, mesmo que a Liga de Quito tentasse alguma coisa, não conseguiu. Estava bem defendido, recuperava a bola rápido, muita oportunidade de ataque. Até acho que os chutes de média distância do Wesley talvez seja uma ordem do Felipe de arriscar, né, de cortar por dentro, mas precisa ver uns vídeos do Yamal. Precisamos melhorar um pouco isso aí, porque foram muitas, acho que 3 bolas que passaram muito longe do gol, né, não geraram nenhum escanteio, foi muito longe do gol. Mas uma atuação excelente do Flamengo, uma atuação que a gente estava esperando, uma atuação que finalmente aconteceu. Canedinho, o que você achou? Especialmente no primeiro tempo, né? Porque no Muito segundo, a partir do momento que o Pedro entra, também o Flamengo vamos falar dele, 2 a tá? 0. Quero falar dele também. Trouxe a sonora, pode falar. Acho que aí o Flamengo tirou um pouco o pé, já tinha um resultado mínimo necessário, que era vencer por 2 gols para ir para a última rodada em segundo. E aí a gente vai também discutir sobre as possibilidades do grupo. O Flamengo depende só dele, vai pegar o Deportivo Táchira em casa, enfim. Fez o que dele se esperava, principalmente no primeiro tempo, que o Flamengo amassou territorialmente. E é isso, aproveitou a lesão do Pulgar para jogar o time todo para cima. Talvez fosse melhor ter entrado com outro jogador no lugar do Michael. Sim, né? Porque o Michael destoou bastante ontem. Deu até um pouco de pena dele, porque ele é esforçado. A torcida pegou um pouco no pé dele, né? É, claro, mas assim, ele não consegue dar continuidade às jogadas, né? Refino técnico. Ele é super esforçado, né? Ninguém tem dúvida disso. Já jogou bem em outros momentos na primeira passagem pelo Flamengo, mas não está indo, né? Então, depois entrou o Cebolinha, mas Alexandro foi muito bem. Nossa, né? O Ortiz bem lembrado. Fez o gol, né? O Alexandro jogou demais ontem. Demais. Aquele que não serve pra nada, aquela porcaria lá que vocês falaram que não serve pra nada. Isso é padrão, Thiago. Assim, primeiro... Porcaria! O Felipe Luiz viveu isso na pele. Quando ele jogava no Atlético Madrid, ele era chamado de... Porcaria! Né, porcaria. O Ancelotti tem que assistir mais Série B e Série C pra aprender o que é futebol e convocar os caras certos. Ninguém passa 10 anos na elite do futebol europeu à toa, né? Essa é a premissa. Então o Alexandro voltou porque também deixou de ter espaço lá, mas a gente sabe que existe um abismo, né, entre a elite do futebol europeu e o futebol brasileiro, então a tendência é o jogador conseguir performar bem aqui ainda, que é o caso de, a nível de clube, Danilo muito bem, né, e agora na zaga, Alexandro muito bem na lateral, e qualquer jogador selecionável que voltar, né, não tem dúvida que vai jogar muito bem também. Mas gostei da sua definição de estreia do Flamengo. O Flamengo estava devendo, de maneira inacreditável. O Flamengo chegou nessa rodada correndo risco, né? Embora poucos acreditassem que poderia acontecer, né? Mas se empatasse o jogo ontem, o Flamengo estaria hoje numa situação desesperadora.
e fez a sua estreia, né? Então o Flamengo venceu bem, venceu sem sustos. Não foi aquele jogo de superprodução ofensiva, tirando alguns momentos ali do primeiro tempo, mas lá atrás, a LDU não fez cosquinha. Rossi não precisou fazer nada o jogo inteiro, então o Flamengo agora joga por uma vitória simples e, pela combinação que pode vir, pode até passar em primeiro. Seria uma contenção de danos bem... Seguimos de olho. Não, mas Flamengo estamos de olho. Acho que não tem mais chance não, Thiago. Pega o Tati, mas que estamos é de muito olho. pior que a LDU. A gente segue sempre de olho aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Todas as terças lá no SBT, com muito carinho. Eu, Mauro, Nadine, Benja, estamos esperando vocês. Tá aí o grupo. Não vai faltar brasileiro. Não deve ser o Flamengo, mas não vai faltar brasileiro. O 2-0 foi importante porque o Flamengo já chega na última rodada, começa a última rodada em segundo. O Flamengo deve fazer um saldo contra o Tátira, que é muito fraco, né? Já levou 10 gols em 5 jogos, então é difícil a LDU passar o Flamengo ganhando o jogo. O Flamengo vai ser segundo, portanto, se o Central Córdoba pelo menos empatar na altitude de Quito. Não é um resultado impossível. A LDU também não mete medo como metia medo em outros pesadelos que eu costumava ter. Nossa. Essa LDU, acho que hoje não faz cosquinha, então o Flamengo ainda está nessa dependência e passar em segundo é ruim. Joga fora, oitavas de final, pode pegar um Palmeiras, pode pegar um River Plate já de cara nas oitavas, mas dos males o menor, para quem fez até a quinta rodada da Libertadores, uma Libertadores muito aquém. E os caras, eu vi alguns invejosos, alguns antes no chat assim, LDU, não enfrentou ninguém. Queridos, é a Libertadores da América, não sei qual o teu time. Você tá com inveja do Flamengo, então você é anti-Flamengo. Então não sei qual é o seu time. Mas eles perderam pro Central Córdoba em casa. Então assim, é meio embaçado o negócio da Libertadores, tá? Se você der mole na Libertadores, você fica de fora ou vai jogar a Sul-Americana logo depois da fase de grupos. Não é assim que funciona. Tem que tomar cuidado. É um negócio Botafogo, perigoso, cara. Tem uma final também, um Botafogo na última rodada. Botafogo deu mole também. O jogo, acabamos de mostrar os melhores momentos de Inter e Nacional do Uruguai. O Inter ou Bahia tá fora. Cara, eu não vi nem os expected goals, eu não consegui achar expected goals do Nacional do Uruguai, mas assim, 2 bolas no travessão, explodindo no travessão, na bola que era pra bater e entrar, os caras deram um azar monstro. O futebol é maluco, é difícil. O cara foi jogar no 4-2-4, se ele tomasse um contra-ataque 1-0, vocês iam estar falando assim, fora Felipe Luiz, burro, nananana. Tem que ter coragem. Se demorasse a fazer o gol, né? Porque o gol sai num escanteio logo no início do jogo. Se demora, fica aquele nervosismo, não tá saindo gol. Exatamente. E me lembrou muito, sabe quem? A coragem também de Fernando Diniz, que vocês também pegam muito no pé, quando ele jogou contra o Olímpia. Você lembra o Fluminense e Olímpia no Maracanã? Quartas de final. Que ele espetou uma linha de 5 atacantes para abrir o Olímpia e conseguir entrar. Ele foi corajoso, tirou coragem um pra volante, jogar. Tirou o Martinelli e botou o John Kennedy. Então jogaram John Kennedy, Cano, Aras, jogou Keno, todo Ganso, mundo, foi pra cima. Todo mundo. Pô, é legal, isso é o futebol, isso é de ter que valorizar quando o cara tem essa coragem, pô, de buscar o gol, de tentar, e deu certo, dominar o jogo. Foi um jogo muito bonito do Flamengo. O que preocupa só é o Pedro mesmo, né? Eu achava que ele entrou de novo mais ou menos, e o Felipe Luiz foi questionado na coletiva sobre o Pedro, e ele foi muito honesto na resposta. Ele poderia ter poupado, falar, não sei o quê. Ele foi muito legal. E eu acho que, eu sei que vocês não gostam que eu fale esse nome, mas a gente pode pegar essa resposta dele e olhar para aquele cara que é dono de uma Ferrari puro sangue e falar um pouco sobre as 2 lesões. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Para quem não prestou atenção, porque para de brigar, chat. Vocês estão brigando, eu estou vendo 2 brigando. Para de brigar, presta atenção na live. Presta atenção na live. Olha só. O Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. Para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente.
Pô, ô Jorge Jesus, aprenda com... Eu lembrei na hora. Jorge Jesus, aprenda com seu discípulo a como explicar uma coisa. Não é assim, porque o Jorge Jesus falou, não, do jeito que ele deu a entrevista falando do Neymar lá, acabou pro futebol. Não, era isso, era a mesma coisa, mesmo caso, mesmíssima coisa. Mas é que também a aspa do JJ, do Jesus, já chegou aqui daquele jeito, né? Então, bum, né? Sem mas a gente era também isso. ter assistido a coletiva. Era isso, né? Ele tem a alta média que ele teve, tipo, ele pode jogar. Poder e conseguir, eu acho. Pode jogar? Pode. Vai conseguir? Não. Acho que é isso, né? Vocês já operaram a amígdala quando vocês são pequenininhos? Que fala assim, você vai poder tomar sorvete. Você pode tomar sorvete. Vai doer pra cacete, mas você pode. Posso tomar sorvete? Pode. Só que vai doer pra caramba. Ele não tá. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele. Depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, cara, é a mesma coisa que o JJ queria falar, dando igualzinho, só que com muito mais tato e muito mais inteligência, né? O Filipe Luís é diferente mesmo. Eu sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Olha a diferença, troca Pedro por Neymar e bota o Jorge Jesus ali. Ela fala, eu sei o quanto ele é bom, eu sei o quanto ele é craque, e assim que ele estiver bem, eu vou botar ele pra jogar. Olha a diferença de uma para outra. Agora depende dele poder recuperar, retomar essa forma física o antes possível e tá disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. O que também nos chama a atenção, outra coisa, para falar do Pedro e do Neymar, que é uma lesão semelhante, a do Neymar foi um pouco mais grave, tem 6 anos de diferença entre eles, né? O Pedro é 6 anos mais novo, então são 6 anos a menos apanhando no campo, que o Neymar apanhou muito nesses 6 anos também, e 6 anos de festa a menos também, porque o Pedro é bem tranquilo, né? Mas a gente deixa mais tão em família, né? Pedro é da Bíblia, é da reza, é evangélico, né? Ele não gosta de sair, não gosta de beber e tal. Mas então a gente fica aqui também em família. São 6 anos a menos, né? Só que eu acho que dá para cravar que houve um erro na gestão de minutos do Neymar no Santos. Acho que agora a gente tem certeza. Não, agora não. Mas agora dá para cravar. Certo? Porque tava todo mundo assim, por que o Pedro voltou tão bem? O Pedro tá voando. Pedro, o seu queridinho é ex-jogador. Porque o Pedro tá voando. Então, peraí. Então, agora, o resultadista. Agora, dia 16 de maio, temos uma diferença. O Pedro não tá voando. Não tá voando. O Neymar não tá voando, tá machucado, e o Pedro também não tá voando. Mas a gestão de minutos do Pedro foi infinitamente melhor do que a que o Santos fez. O Santos e o Neymar, eles foram por tudo ou nada e deu nada. Você vê como é que é o elenco do Flamengo, né? Ó, Rossi não teve muito trabalho. O Wesley jogou, né, bem como vem jogando nos últimos tempos, bom nível de atuação. O Léo Ortiz é uma patifaria o que joga esse cara. Ele é um camisa 10 da zaga. Como jogou ontem o Léo Ortiz, cara? Aliás, como joga o Léo Ortiz? Que partida extraordinária. O Léo Pereira voltou à sua média de atuação, porque o Léo Pereira ele vive uma ótima fase, compõe uma dupla muito boa com o Léo Ortiz, andou bobeando em alguns jogos e tal, a galera pegou no pé, mas o Léo Pereira é um grande zagueiro, voltou a jogar bem. O Alexandre. Covardia o Alexandre. O que o Alexandre jogou, misericórdia. Inclusive a jogada do segundo gol, né? Patifaria total. Para tudo. Que jogada, cara. Que jogada do Alexandre. Jogou demais o Alexandre. Aí no meio-campo, Gerson, como citado, muito bem. O De La Cruz, eu fico assustado com o Nico De La Cruz. Porque é o seguinte, cara, ele é pequenininho, eu chamo ele de formiga atômica. Quem é mais antigo vai lembrar do personagem. O Nico De La Cruz, ele é a formiga atômica.
Ele é pequenininho, ele é um mini craque, mas ele é forte pra caramba e ele tem uma mobilidade, cara. Ele tá em todas as partes do campo e ele joga pra cacete. Ele é um baita jogador, ele não é rapaz. Ele é muito bom jogador, De La Cruz, cara. Que jogador extraordinário. Jogou muito ontem também o De La Cruz. O Arrasca esteve abaixo da temporada que ele está fazendo. O Arrasca não jogou ontem a bola que ele pode, mas aí a vantagem de ter o elenco, né? Quando um não está bem, o outro vai e supre. Luiz Araújo arrebentou. O Léo Ortiz foi escolhido melhor em campo merecidamente, mas poderia ter sido o Luiz Araújo, sem dúvida. Partida espetacular do Luiz Araújo, tanto na parte tática, né, quanto na parte técnica. Grande partida do Luiz Araújo. O Michael, a galera pegou no pé do Michael. Mas eu vou te falar um negócio. O Michael, ele foi de uma dedicação impressionante e o jogo passou por ele o tempo todo. Ele andou falhando ali em algumas finalizações, sim, mas a entrega do Michael, a parte tática do Michael, foi algo que chamou a atenção, né? Muito grande. E o Bruno Henrique, cada vez mais vai se adaptando ali como um centroavante e incomodando as defesas adversárias, está virando um homem de área, realmente, o Bruno Henrique. O Pedro e o Cebolinha entraram, mas ainda não estão naquele ritmo, né, que eles podem estar, né, mas entraram e mostraram aí a força do elenco do Flamengo, né? Quem mais que entrou? Matheus Gonçalves e o Alacian entraram no finalzinho, garotada boa de bola, hein? Garotada abusada. Matheus Gonçalves, o Alacian. Muito bom. O Flamengo fez uma grande atuação, Felipe Luiz foi muito bem, né? Taticamente, muito bem o Felipe, preparou a equipe. Né? A galera pega no pé do Felipe Luiz. Gente, Felipe Luiz é um técnico que está começando a carreira e ele é muito talentoso, ele é muito promissor e ele tem muita personalidade. Ele tem muita personalidade. E isso não pode se falar do Felipe Luiz, porque deixar um jogador como Pedro no banco é comprar uma briga com a nação. Mas, na prática, no campo, a gente está entendendo o que quer o Felipe Luiz. Ele quer essa pressão forte na saída de bola. E, neste momento, quem faz bem isso é Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo. São os caras que conseguem fazer isso muito bem. O Pedro, até por questões de característica e questão física, ele não consegue acompanhar para fazer essa pressão, embora ontem tenha se dedicado muito, hein? Tenha se dedicado muito, tanto ele quanto o Arrascaeta, eles se dedicaram muito para fazer essa marcação-pressão. Claro que o Pedro, quando estiver voando, né, fisicamente, tecnicamente, ele é extraordinário, né? Mas ele realmente, para fazer essa pressão, para roubar a bola, ele não tem muito essa característica. E no jogo de ontem era muito importante. Então, o Bruno Henrique e o Michael fizeram isso muito bem. Então, o Felipe mostra que ele tem muita personalidade e mostra a sua ideia de jogo. E no Maracanã, com mais de 65 mil torcedores, grande festa do torcedor, lutando como tem que ser, gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, Flamengo 2, LDU 0. Gol no começo do jogo avassalador, Flamengo pressionando. Escolha pelo Luiz Araújo, né, como titular. O Pedro ainda no banco. O Felipe Luiz explicou ontem que o Pedro ainda não tem condição de ser titular, mas tá chegando lá. E com esse resultado por 2 gols de diferença, como disse a Monique, o saldo fica bonito pro Flamengo. Porque agora uma vitória simples em casa classifica. Porque ele vai a 11, a Universidade de Chile pode ir também a 11, né? LDU. Nesse grupo. Eu vi o U ali, da Universidade de Chile, não sei porquê. A LDU pode chegar ali a 11 também, só que aí, se a LDU ganhar e chegar a 11, o saldo do líder lá vai diminuir, do Central Córdoba. Então, no saldo, o Flamengo vai se classificar. Os 3 com 11 é sinal de que o saldo do Central Córdoba caiu para 2, pelo menos. E se o Flamengo ganhar, vai a 11, o saldo subiu para 3, pelo menos. Então vai passar no saldo. Bom resultado
do Flamengo, que pode ser primeiro do grupo, inclusive, né, ainda. E o Flamengo vai atropelar esse time aí, ó, do... Olha lá, 0 ponto. Não tem nenhum ponto conquistado. Parabéns aí ao Flamengo e grande festa da torcida, né? Eu acho que entenderam, né? A história do preço dos ingressos e tal. Acho que entenderam. E o Flamengo com vários desfalques, inclusive, né? Na partida. Já vou falar da rodada do Brasileirão. Olha só, nação, e quem também falou aí dessa vitória do Flamengo foi o Galvão Bueno, que nas redes sociais rasgou elogios ao Mengão e aos outros times também que venceram na Libertadores. Noite brasileira, na América, todo mundo ganhou. O Flamengo jogou bem e com segurança, fez 2 a 0 na LDU, ficou em segundo e depende só de si para se classificar. O Inter venceu o Nacional pelo mesmo placar lá no Uruguai, agora só precisa de um empate em casa contra o Bahia na última rodada. Será jogo de vida ou morte para os dois. O Palmeiras também fez 2 a 0 do Bolívar, é o único 100%. Pela Sul-Americana, Galo e Corinthians derrotaram Caracas e Racing e estão em segundo no seu grupo da Sul-Americana. Palavras do Galvão Bueno, que rasgou elogios aí à vitória do Mengão, que venceu por 2 a 0 jogando em casa no Maracanã. É isso, nação, a repercussão da vitória de ontem do Flamengo contra a LDU. Uma boa atuação, né? Um grande jogo. A melhor atuação do Flamengo na Libertadores. Ontem, muita gente falando, né, que foi até a estreia do Flamengo na Libertadores, fazendo um jogaço. Podia até ter feito mais gols. O 2 a 0 ficou barato. O Flamengo mandou na partida, não deixou a LDU respirar nenhum minuto, né? O plano de jogo do Felipe Luiz deu certo, aquilo que ele queria, né? Um Flamengo com muita intensidade, marcação, pressão ali, não deixando a LDU respirar nenhum minuto. Fez o gol com o Léo Ortiz, depois fez o segundo gol para ficar mais tranquilo, né? Com um gol do Luiz Araújo. O saldo de gols ali que o Flamengo precisava para avançar para a segunda colocação do seu grupo. O resultado que precisava também, é claro que se tivesse feito mais gols seria melhor ainda, mas o Flamengo fazendo o resultado que precisava e depende só de si para avançar para as oitavas de final da Libertadores, né? Mas foi uma grande atuação ontem, principalmente ali no primeiro tempo, o time com uma marcação, pressão, muita intensidade, amassando o time da LDU. Foi um grande jogo, a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, e o torcedor torce, né, para que continue assim, que o Flamengo continue assim na Libertadores, entrar sempre ali com o sangue nos olhos, dando o máximo em campo. Foi o que aconteceu ontem, né? Aquele plano de jogo do Felipe Luiz deu certo. Ele começou com o Pedro do banco, muita gente até ficou um pouco com o pé atrás ali por questões do Pedro começar no banco. A escolha dele foi o Bruno Henrique, Michael e o Luiz Araújo, né? Jogadores ali com mais velocidade, e deu muito certo. O Flamengo vencendo por 2 a 0 e agora aguardar a sequência dos próximos jogos. O Flamengo agora tem Brasileirão, tem também Copa do Brasil, muitos jogos, o calendário bastante apertado com muitas competições, mas está de boa na Libertadores, né? Venceu aquele resultado que precisava, né? O saldo de gols que precisava, e agora é aguardar o próximo jogo do Flamengo, a última partida, né? Na final da fase de grupos da Libertadores. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like também para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.